Bom dia, turma. Vamos dar prosseguimento aqui, a continuação das aulas sobre de nomenclatura de hidrocarbonetos. Dessa vez a gente vai falar sobre cadeia ramificada, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui o PowerPoint para a gente dar uma olhada, tá? Quando você vai fazer a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificadas, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar a cadeia principal, tá? E para você determinar a cadeia principal, você tem que seguir algumas regras. E a primeira regra que a gente vai fazer é a seguinte: ó, a maior sequência de carbonos que contenha insaturação. Então a gente vai buscar dentro da cadeia a maior sequência de carbonos. Se tiver insaturação, a insaturação obrigatoriamente ela tem que estar inclusa dentro dessa cadeia principal. Eu botei alguns exemplos aqui, ó. Essa molécula, a gente tem essa cadeia aqui, a gente pode considerar essa que eu vou desenhar sendo a cadeia principal, tá? Eu poderia utilizar aqui também, ó, pegar essa extremidade aqui na ponta, colocando ela aqui, e poderia utilizar essa aqui também. Olha só, perceba que essa sequência que eu grifei aqui, né, ela vai apresentar, se a gente for contar aí, 6 átomos de carbono. Essa outra sequência que eu grifei aqui, se a gente for contar, ela iria apresentar 5 átomos de carbono. E essa outra aqui, a gente se contar, seria 4 átomos de carbono. Bom, perceba que eu fiz aí para a mesma molécula, tá? Peguei as sequências aqui de uma extremidade a outra extremidade e verifiquei 3 possibilidades. Então, segundo a regra, a cadeia principal ela tem que ser aquela que tem a maior sequência de carbonos. Então, essa aqui, ó, essa primeira aqui que eu peguei, ela vai ter uma sequência de 6 carbonos, enquanto que essa e essa outra, essa aqui é 5 e essa aqui é 4. As quantidades são menores. Consequentemente, essa que tem 6 átomos de carbono, ela seria a sequência correta. Então, essa sequência aqui, ela vai ser a que a gente chama de nossa cadeia principal. Professor, e essas outras sequências aqui? Essas outras sequências, elas não podem ser a cadeia principal. Então, se eu escolhesse essa sequência aqui, estaria errada. E essa outra aqui também estaria errada, tá bom? Então tem que ter muito cuidado e estar atento a descobrir quem é a cadeia principal. E o que está fora da cadeia principal, que a gente vê aqui, ó, esse CH3 que está fora, a gente vai chamar ele de ramificação. Lá na frente, quando a gente for dar a nomenclatura dessa estrutura, eu vou me atentar um pouco aqui à ramificação, tá bom? Nesse primeiro momento, o que a gente está fazendo? A gente está identificando a cadeia principal. Então, o nosso intuito aqui inicial é tentar identificar quem é a cadeia principal. Então, o primeiro exemplo seria esse. Tem uma cadeia, verifico que existem 3 possibilidades e para me escolher a correta, eu vejo aquela que tem a maior sequência de átomos de carbono. Então, vamos aqui para o segundo exemplo. Esse segundo exemplo ele é interessante. Por quê? Só mudar aqui a cor. Eu vou colocar o marcador de texto, fica mais fácil. Se eu pegar aqui, ó, a ideia lá do primeiro, eu poderia usar a sequência sendo essa aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Muitos iriam fazer isso. Pegar aqui e colocar essa sequência aqui, porque ela está linear. Perceba que existe uma sequência maior, que
que é essa aqui, ó. Se eu pegar nessa extremidade aqui e vir nesse sentido aqui e venho e subo aqui, ó, tá? Eu estou grifando aqui de amarelo para ser a nossa cadeia principal. Deixa eu só mudar aqui e colocar um pincel para a gente discutir aqui, botar uma caneta aqui. Olha só, galera. Essa sequência aqui, se eu for contar, né? Essa sequência aqui, ela tem 6 átomos de carbono. Essa sequência aqui, se eu for contar, ela vai ter uma sequência de 8 átomos de carbono. Beleza? O que a gente pode tirar aí como lição, tá? E eu vou colocar aqui em cima com observação, tá? Nossa primeira observação. A nossa primeira observação é a seguinte: nem sempre a cadeia principal ela vai ser linear. Ela pode ter essa estrutura aqui, ó. Ela pode fazer esse zigue-zague, contanto que ela comece aqui numa extremidade e termine em outra extremidade, tá bom? Então, a cadeia principal, vou colocar chamar de CP, tá? Nem sempre, tá? Nem sempre ela vai ser linear. Tranquilo? Nem sempre ela vai ser linear. Não importa. Ela pode ter o que a gente percebeu aqui, ó. Ela pode fazer um zigue-zague. Ela não precisa estar exatamente linear como aqui, ó. Ela pode ter esse comportamento aqui de zigue-zague. O interessante aqui é exatamente, ó, ela vai ter uma sequência maior de átomos de carbono, aqui, enquanto que aqui eu teria uma sequência menor de átomos de carbono. Beleza? Então, faz a anotaçãozinha aí, que essa anotação ela é importante. A cadeia principal nem sempre vai ser linear. Ela tem que obedecer aquela regra lá, que a regra fala que a cadeia principal vai ser aquela que contém a maior sequência de átomos de carbono. E então, se a gente fosse conferir aqui, pegar essa mesma ideia, né? Deixa eu só mudar aqui a cor. O que está fora aqui, ó, esses grupos que estão fora da cadeia principal, eles novamente, né? Eles vão ser chamados, esses grupos aí, deixa eu só botar a cor aqui azul, eles vão ser chamados de ramificações. Ou seja, a gente determina a cadeia principal, depois que a gente determina aqui, deixa eu colocar aqui, a gente determina aqui a cadeia principal e o que está fora da cadeia principal ele vai ser chamado de ramificações. Tudo bem? Então ficou a dica, né, dessa aqui, que essa dica aqui ela é super importante. A gente tem que ter cuidado com isso aí. E vamos lá para o segundo exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter algumas possibilidades aqui, tá? Se a gente for pegar aqui, deixa eu colocar aqui, eu vou usar o marcador que eu acho que fica melhor para a gente visualizar. Vou fazer essa primeira sequência aqui. Vou pegar essa sequência aqui, ó, linear de átomo de carbono. Aqui eu vou ter 5 átomos de carbono, tá? Essa aqui seria a minha cadeia principal. Considero essa aqui sendo a cadeia principal, com 5 átomos de carbono. E vamos aqui pegar uma outra sequência, outra possibilidade. Poderia ter essa possibilidade aqui também, ó. Sair dessa extremidade aqui, vem aqui. Em vez de seguir direto, eu vou descer aqui, ó, tá? Eu vou descer e vou vir para cá, para essa extremidade. Também teria 5 átomos de carbono. E
existe uma outra possibilidade. Qual seria a outra possibilidade? Eu poderia estar iniciando dessa extremidade aqui, ó, vindo nesse sentido e vir aqui para o meu lado direito, tá? Então, essa aqui seria uma outra possibilidade para determinar a cadeia principal. Aí vai gerar algumas dúvidas aí. Professor, se a gente for analisar aí, só até colocar aqui a caneta. Se a gente for analisar aí friamente, essa sequência aqui tem 5 átomos de carbono. Essa outra sequência aqui também, ela vai ter 5 átomos de carbono. Igualmente a essa outra sequência aqui, 5 átomos de carbono. Tá? Observa que o critério aqui, eu não posso usar o critério de maior sequência de átomos de carbono. Porque se eu usar esse critério, eu vou observar que a ambas possibilidades aqui existe a mesma quantidade de átomos de carbono. Então, eu vou passar para o segundo passo. Qual seria o segundo passo? Eu vou analisar aí a quantidade de ramificações. Se for analisar aqui, ó, eu tenho essa ramificação aqui, o CH3, esse grupo aqui, CH3, tenho esse outro grupo aqui, CH3, e tenho esse grupo aqui, ó, que é formado por 3 átomos de carbono, tá? Mais à frente a gente vai ver os nomes desses compostos. Então aqui, nesse caso específico aí, eu vou até escrever logo para deixar, nesse caso específico, aqui, deixa eu só colocar a caneta, eu vou ter aqui, ó, 3 ramificações, tá bom? Nesse aqui eu tenho 3 ramificações e tenho uma sequência aí com 5 átomos de carbono. Vamos analisar o outro aqui do lado. Deixa eu botar aqui o marca-texto e vou mudar a cor aqui para o amarelo. Tenho uma ramificação, um grupo CH3, tenho um outro grupo CH3, 2 ramificações. Tenho esse grupo aqui, ó, CH2 CH3, seriam 3 ramificações, e tenho esse outro grupo aqui, CH3. Então, nessa situação aqui, eu vou ter um total de 4 ramificações, ok? E por último aqui, deixa eu só mudar aqui, pegar um marca-texto, eu tenho essa outra estrutura, tá? Se eu for analisar essa outra estrutura, eu vou ter esse grupo todinho aqui, ó. Esse grupo todinho aqui está ligado à cadeia principal, né? Então esse aqui é considerado apenas uma única ramificação, tá? E teria um outro grupo aqui, ó, ligado à cadeia principal. Se a gente for contar a quantidade de ramificações aqui, eu teria somente 2 ramificações. Aí a gente vai, então, a partir dessas informações aí, a gente vai escolher, né, qual vai ser a cadeia principal. Então, vem aqui um outro critério, tá? Vou colocar aqui a observação, vai ser a nossa segunda observação. O critério é esse. Quando tu tiver cadeias com a mesma quantidade de átomos de carbono, a que tu vai escolher como cadeia principal vai ser qual? Aquela que apresentar maior número de ramificações. Quando tiver mesma, vou colocar aqui, sequência de átomo de carbono, a tua cadeia principal vai ser aquela que apresentar, deixa eu colocar aqui, ó, maior número de ramificações.
Se a gente for olhar esses exemplos aí, tá? Esse exemplo aí, essa estrutura, a que vai apresentar maior número de ramificações vai ser essa aqui, ó. Essa aqui tem o maior número de ramificações. Então, eu posso dizer que essa aqui seria a escolha correta, tá? A cadeia principal vai ser essa, tá? Essa aqui vai ser a cadeia principal. Essa sequência aqui, embora tenha a mesma quantidade de carbonos, mas ela está errada. Por que ela vai estar errada? Porque a quantidade de ramificações aqui é menor. Então eu não posso escolher ela. Essa aqui também é a mesma coisa. Essa aqui que não poderia ser mesmo, tá? Essa aqui, embora também ter a mesma quantidade de sequência de átomos de carbono, né? Mas a quantidade de ramificações dela é menor do que essa aqui, tá? Então, cuidado com isso, gente. Tenham muito cuidado, tá? Essa aqui é um exemplo bem clássico. Você pode ter uma estrutura que apresenta a mesma sequência de átomos de carbono, porém, né, a quantidade de ramificações entre elas são diferentes. Então você vai optar sempre por qual? Pela aquela que tem o maior número de ramificações, tá? E a gente vai seguir aqui. Vamos seguir aqui por 4 exemplos. Que esse exemplo aqui também ele é muito interessante. Pega muita gente, tá? Nesse critério aqui. Então, vou colocar aqui meu marca-texto novamente. A gente vai escolher a cadeia principal. Vou escolher essa aqui, ó. Inicialmente, vou pegar esse exemplo aqui, vou pegar essa linear, tá? A gente vai verificar aqui que nessa sequência linear eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Vou pegar essa outra sequência aqui, vou incluir aqui a insaturação, tá? A ligação dupla, que é a insaturação. Vou incluir ela e vou, em vez de seguir direto, eu vou descer aqui. Vou verificar aqui. Deixa eu colocar aqui. Acho que é bom logo ir fazendo essas anotações. Pessoal, essa aqui eu tenho uma sequência aqui de 5 átomos de carbono. Essa aqui também eu tenho uma sequência de 5 átomos de carbono. E vou pegar uma outra sequência aqui, galera, que talvez muitos iriam fazer a mesma coisa. Pega essa sequência aqui, ó. Vou vir aqui de baixo, saio dessa extremidade, pego aqui para o lado direito, tá? E pego essa sequência aqui, que é uma sequência que tem uma maior quantidade de átomos de carbono. Então, vou colocar aqui. Essa sequência aqui, se for contar, ela vai ter uma quantidade aí de 7 átomos de carbono. Então, pergunta aqui para vocês, tá? Qual é que eu devo escolher? A primeira, aqui, primeira sequência. A segunda sequência. E a terceira sequência, tá bom? Então, eu falei lá para vocês que tem que seguir a cadeia maior, né? A cadeia principal maior. Então, muitos de vocês acreditam que iriam marcar essa aqui. Não, professor, a cadeia principal vai ser essa aqui, porque essa tem 7 átomos de carbono. No entanto, gente, essa aqui não pode ser de cara, tá? Essa sequência aqui, ela vai estar errada, ela não pode ser a cadeia principal. E o porquê disso? Professor, por que não pode ser a cadeia principal? Porque nessa aqui, ó, a gente vai verificar que tem uma insaturação aqui, ó, uma ligação dupla. E a insaturação, quando eu estou falando aqui de insaturação, eu estou falando de ligação dupla ou ligação tripla. E elas obrigatoriamente, deixa eu colocar aqui, obrigatoriamente, elas têm que estar contidas na cadeia principal, tá? E nesse caso aqui, ó, essa insaturação, ela está
fora da cadeia principal, tá? Se ela está fora da cadeia principal, essa não pode ser de jeito nenhum a cadeia principal, embora ela tenha a maior sequência de átomos de carbono. Só que ela não tem outro requisito, né? Ela não tem que ter somente a maior quantidade de átomos de carbono, ela tem que também ter a insaturação contida nesse processo. Então ficou aqui a 1 e a 2. E agora, professor? Ambas têm a mesma sequência de átomos de carbono, tá? Só que elas estão com a insaturação presente, tá? Só que ambas têm a mesma sequência de átomos de carbono. A gente vai para aquele critério de ramificações. Se eu for observar aqui, eu tenho esse grupo aqui, ó, essa ramificação, e tenho essa ramificação. Aqui eu só tenho esse grupo aqui, ó, ligado à cadeia principal, tá? Então, se a gente for analisar, tá, por aí, a gente vai perceber o seguinte. Deixa eu só mudar aqui a cor. A gente vai verificar que aqui, ó, eu tenho duas ramificações. E aqui eu tenho apenas uma ramificação, tá? Esqueci de colocar engoli aqui, ficação. Pronto. Aqui só tem uma única ramificação, enquanto que aqui eu tenho duas ramificações. Então, qual é o critério? Aquela que tem maior número de ramificações vai ser a considerada correta, tá? Então, essa aqui, como só tem uma, ela tem uma quantidade menor. Então, essa aqui também, ela teria uma sequência, ela vai estar errada, tá? Embora aqui está incluso, né, ó, a insaturação. A insaturação ficou inclusa na cadeia principal. Só que a quantidade de ramificações aqui é menor. Então, essa aqui seria a cadeia principal correta, tá? Então, na hora de escolher, eu teria que escolher essa aqui. Teria duas ramificações. Então, galera, eu queria ressaltar isso aqui, ó. Esse exemplo mostra o seguinte, ó. Embora aqui eu tenha uma sequência menor de átomos de carbono do que essa, tá? Que é uma quantidade maior de átomos de carbono. A insaturação, ó, a insaturação aqui está inclusa na cadeia principal, que é o critério, né? Ó. Não basta ter a maior sequência de carbono, tá? Além de ter a maior sequência de carbono, obrigatoriamente a insaturação ela tem que estar presente na cadeia principal. Por isso que essa aqui não pode ser a cadeia principal. Beleza, turma? Então aqui a gente pegou os casos principais para determinação da cadeia principal. Na nossa próxima aula, na continuação, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a dar nomes para essas ramificações. Então, a gente vai identificar a cadeia principal, identificar as ramificações, dar nome para as ramificações e depois dar um nome para a cadeia principal. E vai juntar tudo isso aí, tá bom? Então, para não deixar o vídeo muito comprido e também não confundir muitas ideias, eu vou jogar essas informações aqui, vou pausar e depois a gente continua depois. Beleza? Abraço, valeu!